Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. E, bom, hoje nós vamos falar sobre o absolutismo europeu. Bom, como eu gravo mais esses vídeos para as pessoas da minha sala, eu vou logo avisando que tem outro vídeo falando sobre a reforma protestante, que vai ser o outro assunto que vai cair na prova. Então, se vocês quiserem assistir, deve estar em algum lugar. Eu acho que eu vou linkar aqui embaixo na descrição. Mas, basicamente é isso. Vamos lá pro vídeo, porque esse vídeo vai demorar muito, porque sobre o Estado absolutista europeu é um assunto muito extenso, mas também muito interessante, e eu acho que vocês vão gostar. Bom, o absolutismo europeu. O que ocasionou o absolutismo foi basicamente a busca pelo poder dos monarcas, né? Os monarcas buscando pelo poder. Porque, contextualizando, tava, né, queda do feudalismo, né? Porque os monarcas perderam o poder a partir do momento que os feudos foram crescendo. Quando os feudos foram caindo, perdendo seu poder, os monarcas disseram: não, agora a nossa hora, nosso momento de brilhar. Então vamos estabelecer esse poder absoluto. Claro que não foi assim, né, gente? Não é de 2, 3 anos, não. Demora um tempo pra tudo isso começar a se encaixar, tudo mais. Mas a gente fala assim porque para dar a ideia de que também não foi um tempo tão demorado. Por mais que aconteça durante um longo tempo, não existem tantas mudanças durante esse tempo, porque por mais que seja uma coisa longa de tempo, enfim, vou resumir isso. Por mais que seja um tempo muito longo, é por causa da mudança mesmo, é por causa da adaptação da mudança. Mas não são várias coisas que mudam durante esse tempo, entendeu? É isso que muda durante um longo período de tempo, porque as pessoas começam a se adaptar, isso começa a mudar, começam a estabelecer conceitos e nomes com relação a esse tipo de poder. Por isso que demora esse tempo. É isso que eu tô tentando dizer. Bom, os monarcas, para obter o poder absoluto, ampliaram o número de soldados e conselheiros particulares, além de promulgarem impostos e controlar a igreja. Eles queriam controlar a igreja, por quê? Porque a igreja é um grande polo. Todo mundo tinha medo da igreja porque estava diretamente relacionada a Deus. E todo mundo tinha muito medo de Deus, né, gente? Vamos combinar. A galera hoje não tem tanto medo de Deus assim. Mas como a igreja era um polo muito grande, né? Ali uma coisa muito grande também, diretamente ligada aos monarcas, as pessoas tinham muito medo. Os monarcas do poder absolutista não separavam as finanças. Então as finanças deles eram a mesma finança que o governo, por isso que haviam tantas dívidas nesses poderes absolutistas, porque não separavam. Ah, o meu dinheiro também é o dinheiro do governo, também é o dinheiro do povo. E eles gastavam todo o dinheiro do povo. E cadê o dinheiro do povo? Não sabemos, né? Essa forma de governar se tornou característica da Europa e foi chamada de regime absolutista ou antigo regime. Eles tinham limitações também, por mais que fossem absolutos, eles também tinham suas limitações, como os nobres e as tradições da igreja, e a igreja em si, não apenas as tradições, mas a igreja em si, porque, como eu já disse, a igreja era um polo muito grande, os nobres também eram uma coisa muito grande, que eram independentes, por mais que eles dependessem ainda um pouquinho dos monarcas para ter um pouquinho do seu poder, eles eram independentes, né? E eles tinham as suas limitações justamente porque eles eram pessoas independentes, que tinham as suas opiniões. Mas aí depois vai acontecer um negócio que eu vou relacionar isso que eu tô falando nesse momento. Mas vamos lá. As raízes são herdadas do feudalismo, porque o feudalismo era também um polo muito grande, como o absolutismo se tornou uma coisa muito grande, né? Porque se tornou característica da Europa, né? Por mais que seja um negocinho pequeno ali, um continente pequenininho, tinha um poder muito grande sobre todo mundo, né? Então, até hoje ainda tem, né, a Europa, mas eu tô falando assim, naquela época, porque, Europa, né, gente? E, bom, de um lado, o poder absolutista era apoiado pela nobreza e de outro era completamente rejeitado pela burguesia. E os trabalhadores camponeses, agricultores, etc., eram excluídos da política e com qualquer relação, qualquer coisa relacionada a dinheiro, eles eram excluídos. Tadinho das pessoas da classe de trabalhadores, né? Porque ali era só aquela população de pessoas mais ricas e eles nada. Para garantir o acúmulo de riqueza, esses governantes
exploravam novas terras e deixavam o Estado controlar a economia, porque enquanto eles estavam explorando novas terras e acumulando mais minérios e etc., tinha o Estado controlando toda a economia lá. E, bom, os reis pegaram as antigas crenças da igreja e da Grécia, Roma, etc., para reforçar a sua autoridade, né? E, bom, precursor dessas teorias do absolutismo, foi Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, que dizia que apenas o poder absoluto venceria os conflitos. Errado. Errado. Thomas Hobbes publicou o Leviatã dizendo que só um trato entre a sociedade e o rei formaria um Estado forte. E Jacques defendeu a origem divina do poder real, dizendo que se Deus colocou o poder sobre o monarca tinha direito de ter todo o poder do mundo. Não é assim minhas palavras, né, gente? Minhas palavras, não do que está escrito nos livros, mas é porque é basicamente isso mesmo, né? Trazendo para a linguagem mais nossa aqui, é basicamente isso. A cultura foi estabelecida pela religião católica e foram estabelecidas pela grande parte França, regras de etiqueta civilizadas como formas de comer, formas de vestir, formas de decorar as casas e idiomas regulamentados. Bom, com relação a isso, com todas essas coisas que aconteciam, a arte acabou tornando-se uma coisa super valorizada, né? Porque quem tinha arte, quem tinha uma obra pintada da sua família, nossa, muito rico, muito chique. Então, os pintores começaram a ficar muito ricos, realmente, né? Porque a partir que a arte começou a se tornar uma coisa civilizada justamente por causa da... Como é que se diz? Ai, toda vez eu esqueço, meu Deus. Renascimento, justamente por causa do Renascimento, também se tornou uma coisa super valorizada, né, a arte, depois do que aconteceu. E lembrando que o Renascimento não foi 2, 3 anos do Renascimento, uhul! Não, foi uma coisa durante muito tempo, remoendo e remoendo o Renascimento. Tanto que até hoje o Renascimento é muito valorizado, né, gente? Justamente por ser uma reforma cultural tão importante. Os governos estabelecidos na Europa e em vários lugares da própria Europa começaram a estabelecer governantes. Na Prússia, essa família que eu não sei falar o nome é Hohenzollern, não sei falar. Na Espanha, Habsburgo, isso eu sei falar, é fácil. E na Rússia, Romanov. Pegue a referência. As disputas religiosas começaram a ameaçar a França, porque também tinha acabado de acontecer o reformismo e tudo mais. E como eu já disse, acho que no começo desse vídeo, as reformas, as coisas, as grandes mudanças, mudando a forma de pensar das pessoas, não acontece desde 2 anos, 3 anos, não. É um tempo, assim, muito longo para que aquelas pessoas possam estabelecer aquilo e começar a ser espalhado para vários lugares, até porque era difícil de compartilhar as coisas naquela época, né? Não era assim, viagem de avião, 2 tempos, máximo. Não era assim que as informações eram espalhadas muito rápido. Não tinha tecnologia. Então, pensa logo a partir desse ponto, não tinha tecnologia. Então, era difícil de se espalhar essas coisas, então demoravam anos para que esse tipo de coisa acontecesse. Mas por que não demora anos no livro? Porque senão ia ter um livro para cada matéria, né? Para cada assunto que a gente fosse estudar. Já pensou um livro para cada assunto que a gente fosse estudar? Porque esse tipo de coisa demora muito tempo. Se fosse dar detalhes minimamente planejados sobre esse tipo de coisa que acontece num livro de 800 páginas, sobre absolutismo. Outro livro de 1.500 páginas sobre reforma protestante. Ou de não sei quantas páginas sobre o renascentismo. Ia ter que ser muito livro com muita página. Então, eles não dão detalhes tão mínimos assim. Se você quiser saber mais detalhes, você pesquisa, procura. Porque sempre tem esses linkzinhos que dão mais detalhes sobre determinado assunto que aparece em livros e etc. Bom, depois disso, o rei Luís XIII diminuiu o poder dos nobres. Foi justamente o que eu falei lá no começo,
que os nobres, tinha nobres que também não gostavam, ele diminuía os poderes dos nobres que se opunham ao absolutismo e, logo após isso, a França ajudou a Holanda na luta pela independência e, no final, a França tornou-se potência continental. A Europa era uma potência continental, né? E os holandeses tornaram-se independentes. Os holandeses se tornaram independentes mesmo em 1640. Por conta de brigas religiosas, demorou um tempo para que eles se tornassem independentes. A União das Coroas Ibéricas foi quando Portugal se anexou à coroa espanhola. Ou seja, a União das Coroas Ibéricas foi quando Portugal se anexou à coroa espanhola. Logo após, os nobres da Áustria e de Boêmia se rebelaram contra Fernando de Habsburgo. Eu escrevi Habsburgo. É Habsburgo. E iniciou-se a Guerra dos 30 Anos, envolvendo não apenas questões religiosas, como questões políticas. E o auge do absolutismo foi no final de 1643 ao 1715, porque não é um final, em determinado ano, isso leva tempo, como eu já disse. Bom, Luís XIV, que foi o filho de Luís XIII, enfim, tornou-se um rei jovem, por isso seu ministro Mazarino assumiu. Com a morte do ministro, Luís assume e reforça o poder sagrado, além de gastar o dinheiro do governo, ocasionando críticas ao absolutismo. Ele também deu ali uma melhorada na estética das cidades, dos países e tudo mais, mas, porém, no entanto, todavia, entretanto, ele só fez isso para dar uma pincelada em toda bagunça que ele causou com a economia, toda a bagunça que ele ocasionou com a economia, né? Bom, seu sucessor fracassou ainda mais, pois nem pincelar, né, nem esconder a besteira que ele fez. Ele gastou todo o dinheiro mesmo, cara dura, cara de madeira, sem pena nenhuma. E no final do seu sucessor, ele ocasionou a Revolução Francesa com o fim do absolutismo. E agora vamos para o Estado Absoluto inglês. A primeira rainha Elizabeth tornou o parlamento um instrumento inglês na mão dos soberanos. Seu sucessor, seu primo, era um perseguidor religioso, Carlos I. Ele era absolutista e perseguidor. Além de cobrar impostos, o parlamento não estava de acordo, então fizeram uma petição. Como Carlos I continuou sendo petulante, foi obrigado a fechar o parlamento. Então, iniciou-se a Guerra Civil. Cavaleiros eram anglicanos, Cabeça Redonda eram os parlamentares, e os cabeças redondas venceram, porque os cabeças redondas eram os parlamentares que estavam querendo que Carlos I fosse menos escroto. Dizendo assim, bem do nosso jeitinho, fosse menos cara de pau. E, bom, logo após, os cabeças redondas venceram, iniciou-se um novo estado, com uma ditadura pessoal, mas ajudou a Inglaterra a lucrar, fazendo-a a maior potência marítima do mundo. Carlos II desrespeitou a Magna Carta e queria restabelecer o absolutismo. Com a morte dele, entrou Jaime II, defensor do absolutismo e político católico. Foi odiado pelo parlamento, até porque o parlamento não queria restabelecer o absolutismo, porque eles estavam ali por dentro de tudo e eles sabiam que aquilo ali só dava errado mesmo, né? E Revolução Gloriosa, os dois parlamentos ficaram contra o rei e Guilherme III tomou o trono e declarou o direito dos cidadãos e foi tolerante, religioso e não defendia o absolutismo. E assim nós terminamos o assunto do absolutismo. Se você quiser ver o vídeo que fala sobre a reforma protestante, deve estar em algum lugar. Ficou um vídeo longo de 15 minutos, mas é porque tinha muita coisa para falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente chegar a 30 inscritos. E um beijo e até o próximo vídeo, que provavelmente vai sair hoje, porque eu tô estudando para outros assuntos para poder gravar o vídeo.